a respeito dessa página, que está contida no livro de Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, psicofonia do nosso altivo Panfiro, assinada pelo espírito Antônio de Aquino, e tem o título Jesus, o Mestre da Paciência. Nós vamos ler juntos, já nos preparando para o estudo da noite. Nos diz então Antônio de Aquino: Jesus, aproximando-se da multidão, começou a falar. E o que falou na ocasião, o mestre, cujo verbo eloquente e brando, consolando toda aquela multidão, prossegue até os dias de hoje a consolar e a sustentar toda a humanidade que ainda sofre, mercê da própria vida terrena. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os puros de coração. Como conjugar essa mensagem tão pura, tão bela, eloquente e consoladora de Jesus com um conceito tão retrógrado quanto o das penalidades eternas sem remissão? Perguntamos a nós mesmos, como fomos capazes de, através dos séculos, deixar que fenecesse um sentimento tão profundo quanto o do amor e, ao contrário, crescesse um sentimento tão ruim quanto ignorante como este, o das penalidades sem remissão? Provavelmente porque todos nós, moradores do planeta, fôssemos exatamente assim, inexperientes, inexpertos e, portanto, sem convicções amorosas, generosas, de bondade. Provavelmente por nós mesmos sentimos que, para punir, precisaríamos de uma mensagem dolorosa, dura, ao ponto de nós mesmos sentirmos ao ponto de nos sentirmos feridos em nossos sentimentos, porque não fomos capazes ou não seríamos capazes de ver o belo, o bom, o superior, o puro. Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações, é o mestre da paciência. Já na sua época, ele nos disse que nos enviaria aquele que, afinal de contas, nos consolaria efetivamente. Ele percebeu que a sua mensagem seria como uma semeadura, que os espíritos da época não perceberiam a extensão de tudo aquilo que pregava e, portanto, precisariam de tempo para assimilar aquelas ideias, aqueles conceitos de bondade e adaptar-se ao clima amoroso que haveria de crescer, pouco a pouco, no seio da humanidade terrena, para que um dia ela possa dizer que é uma sociedade cristã. Jesus pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Se os conceitos de amor que ele nos disse à época não conseguiram fertilizar o nosso coração, hoje nós mesmos, cansados de sofrer, dizemos do íntimo do ser algo assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de paz, senão aquela paz que tu nos dás. Não mais a paz, fruto das guerras. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de amor, senão o amor que tu nos ensinas. Não o amor que eu sempre julguei ser o melhor. Não mais desejo, Senhor, não mais desejo, Senhor, senão viver pacificamente. Meus irmãos, Jesus, o mestre da paciência, esperou-nos o amadurecimento, para que, de posse dele, pudéssemos então dizer que cremos, que desejamos que os sentimentos bondosos felicitem a nossa alma. Estamos, pouco a pouco, implantando esse reinado da alma, de equilíbrio, de calma, de equilíbrio, de felicidade dentro de nós mesmos. Criando primeiramente em nós o sentimento do amor, já estendemos esse sentimento para os nossos familiares. Aos poucos, estamos sendo mais humanos e também aos poucos estamos criando em volta de nós um clima de efetiva alegria espiritual, em que pesem os nossos fracassos, em que pesem as nossas dificuldades, em que pesem os nossos problemas interiores, caminhamos. Lentamente, mas caminhamos. Jesus continua sendo aquele mestre da paciência que diz para nós: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados vós que amais o próximo. Já não são mais outras palavras que nos agradam o espírito, senão estas, as do sentimento fraternal e as do sentimento do amor de Jesus.
lentamente, vamos subindo os degraus que nos elevam o espírito. A doutrina espírita é aquela doutrina que clareia definitivamente a mensagem cristã. E os que aqui estamos, estudando, aprimorando conhecimentos, vencendo barreiras internas, superando dificuldades, caminhando em paz, somos da hora última ao tempo de Jesus. Mas agora, dos primeiros que dizem: salve Consolador bendito, salve doutrina belíssima que nos sustenta o coração, salve codificador abençoado Allan Kardec, salve todos aqueles que lutaram pela implantação da doutrina espírita, todos aqueles que lutaram pela implantação do Evangelho segundo o Espiritismo nos corações, salve todos aqueles que amam, que creem, que lutam, que se esforçam por abençoar o seu irmão. Salve todos aqueles que, ao ver os espetáculos tristes da dor, já não mais aplaudem, antes choram. Salve todos aqueles que, saindo do chão, levantam suas mãos para o céu e dizem assim: Senhor, Senhor, ajuda-me. Salve o grande mestre Jesus de Nazaré. Que Deus a todos nós ajude e abençoe, e que possamos prosseguir estudando esta doutrina tão amada, tão abençoada, que sustenta os corações. Nesta casa, que traz o nome de um desses espíritos luminosos que se orgulham, se podemos assim nos expressar, de cultivar o ensino doutrinário, trazendo o facho de luz resplandecente para a humanidade que ainda carece de orientações e de caminhos. Que Deus a todos nós ajude, abençoe e proteja agora e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Vamos então, meus irmãos, rezar para dar início aos nossos trabalhos. Graças a Deus. Que todos nós, Senhor Jesus, que aqui nos reunimos em Teu nome, espíritos ainda tão carentes de orientação, carentes dessa Tua paciência, Senhor Jesus, que nós todos possamos deixar de lado um pouquinho os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos preconceitos, e que dessa forma nós possamos nos irmanar a esses companheiros trabalhadores da casa. Que possamos assim receber o esclarecimento tão necessário a todos nós, que possamos assim receber as orientações de que necessitamos também, e essas energias benfazejas de reequilíbrio e de pacificação. Abençoa, Senhor Jesus, as nossas companheiras Aparecida e Hortência, que hoje vão nos dirigir a palavra, orientando o nosso raciocínio, e permite que em Teu nome, com o amparo, a orientação dos amigos espirituais que são Teus emissários e trabalhadores dessa casa, em nome do nosso patrono, Leon Denis, em nome do nosso mestre, Allan Kardec, possamos então ter a Tua permissão, insistimos, para iniciar as nossas tarefas de estudo e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Nós passamos então a palavra à nossa companheira Aparecida, pedindo a Deus que a abençoe e que nós aproveitemos bastante esse nosso encontro. Queridos companheiros, muito boa noite a todos. Devemos sempre, com muita alegria, estarmos dentro de uma casa espírita, dentro de um local onde sabemos vamos ser muito bem recebidos, muito bem recepcionados por toda a espiritualidade amiga que sustenta casas como essa. Sabemos que não só as casas espíritas, outros templos, não é? De outras ideologias, e que trabalham seriamente, trabalham em nome do amor de Deus, essa espiritualidade nos abraça, nos envolve, e como aquele sol bom da manhã, que ilumina, faz os pássaros cantar, faz com que sintamos o perfume das flores, acordar para um novo dia, nos sentimos envolvidos por todos esses benfeitores. Especialmente esse mês que a nossa casa está falando sobre Jesus.
Fundamental lembrar de Jesus, fundamental lembrar do seu amor, fundamental lembrar da sua lição, fundamental lembrar de todo o seu magnetismo divino que sustenta o nosso planeta, sustenta a nossa Terra, e que no dia a dia a gente vai se esquecendo. No dia a dia, na nossa rotina, no trabalho profissional, na nossa vida diária, diuturna, vamos esquecendo. Mesmo às vezes, vindo à casa espírita, nós temos observado, fala de alguns corações que chegam até nós e conversam conosco. Interessante, mesmo aqui dentro, às vezes, o palestrante está ouvindo e meu pensamento sai, meu pensamento voa. Nós estamos vivendo assim, dias de tanta intensidade em todos os sentidos, no sentido das emoções que vivenciamos a nível de sociedade, que estamos esquecendo de pensar em nosso maior amigo, em nosso mestre querido, que hoje, vendo por um outro ângulo, não é, do nosso querido Antônio de Aquino, nos mostrando Jesus como aquele mestre da paciência. Vamos analisar Jesus, a figura de Jesus por essa paciência. Se formos buscar a definição da palavra paciência, há diversas definições. A que se aplica mais ao que vamos estudar em torno de Jesus seria, não é, a perseverança em relação de algo, com resposta ou situação que não se tem assim uma perspectiva imediata. Ou seja, algo que você sabe que precisa investir, você sabe que precisa estar ali, e você não sabe muito bem quando vai ocorrer o fato, você vai obter uma resposta, e de repente até um objetivo, um projeto, algo que não dependa só de você. Não é mesmo? Então, e essa definição de esperança é que a gente, de paciência, desculpem, é que nós vimos que mais se aproximava do que o texto do nosso querido Antônio de Aquino quer colocar para nós. A gente quer fazer uma referência. Na nossa página não saiu, como tem no livro, que é o volume 1, do Inspirações do Amor Único de Deus, é o texto do Evangelho. Essas mensagens são dadas no final de reunião pública aqui em nossa casa, na quarta ou no sábado, e geralmente se estudou um texto do Evangelho. Nesse dia havia sido estudado, no Livro dos Espíritos, especificamente no Livro dos Espíritos, sobre o perdão das ofensas e as penas eternas. A questão das penas eternas, que sabemos durante séculos, nós, daqui do Ocidente, cristãos, vivenciamos encarnações e encarnações sob o grande dessa ideia de que iríamos após a morte, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. É mais ou menos esse o raciocínio que foi trabalhado à noite, na reunião pública. Então, o nosso querido Antônio de Aquino vem, mediunicamente, através do nosso altivo, trazer o desenvolvimento dessa ideia. Nós vamos ler todo o texto. Tá? Nós vamos tentar estudar, dentro da que a hora nos permitir, analisar todo o texto. Ele vem dizendo logo para a gente assim, no primeiro parágrafo. E Jesus, aproximando-se da multidão, começou a falar. E o que falou na ocasião o mestre, cujo verbo eloquente e brando, consolando toda aquela multidão, prossegue até os dias de hoje a consolar e sustentar toda a humanidade, que ainda sofre mercê da própria vida terrena. Então, Antônio de Aquino chama a atenção para a gente que Jesus começou a falar na sua época, quando esteve entre nós, e a sua palavra até hoje vigora. Apesar de todos os equívocos, não é? De toda a deturpação que algumas ideologias trouxeram, e sabemos que nisso há todo um processo, não é? de se tirar aquela figura maior de Jesus dos nossos corações, houve todo um processo de afastar um pouco o ser humano, nós espíritos que estamos a caminho da ideia do Cristo, certo? Vem então o nosso Antônio de Aquino lembrar por quê, não é? Nós teríamos deixado de nos envolver por essa ideia. Ele vem dizendo mais adiante, bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os puros de coração. Como conjugar essa mensagem tão pura, tão bela, eloquente e consoladora de Jesus com um conceito tão retrógrado quanto das penalidades sem remissão? Então Jesus veio, mergulha no corpo físico,
com todo o seu magnetismo, e há livros belíssimos de nossa querida Amélia Rodrigues, livros do nosso querido Neio Lúcio, do próprio irmão X, que trazem essas passagens de Jesus que tocam muito o nosso coração, e nós percebemos em suas falas, lendo o próprio Novo Testamento, fica claro para todos nós o quanto a sua palavra atraía as Escrituras. Hoje, com a doutrina espírita, entendemos que ele trazia todo um magnetismo, toda uma energia divina, um espírito puro. Ele trazia uma qualidade vibratória que nós temos dificuldade de entender, de compreender. Nós podemos sentir. Podemos sentir. E a doutrina espírita também vem nos revelar Jesus como aquele grande irmão maior, um grande irmão maior, que conhecendo a Deus, tendo a possibilidade como espírito puro de estar com Deus, veio nos ensinar, veio nos mostrar, olha, como todo irmão mais velho faz em qualquer família. Qual é o papel do irmão mais velho? Auxiliar os pais na educação dos filhos. E na ausência desses, substituí-los. Na orientação dos irmãos, no cuidado com os irmãos, na atenção, na saúde, na alimentação, em todos os sentidos. É isso que Jesus vem fazer conosco. Então, ele conhecendo a Deus, estando com Deus, ele vem trazer, através do seu magnetismo, a dizer para nós assim, olha, Deus quer que vocês, Deus espera que vocês. Então, toda a boa nova, todo o evangelho, é Jesus explicando, olha, o nosso Pai, que nos ama muito, que nós temos dificuldade em entender o seu amor, quer que vocês também o amem. Ele nos ensina fazendo assim, precisamos fazer isso, e assim ele vai dando diversos exemplos, que conforme nós estamos falando aqui, vamos trazer esses exemplos. Então, ele traz essa mensagem tão consoladora, mas nós, espíritos ainda em progresso, perfectíveis, ainda frágeis em nossas crenças, deixamos-nos levar por pensamentos, por ideias outras, de outros homens que, como estudamos na semana passada, se nós analisarmos, nós estávamos analisando as duas mensagens, na mensagem que ele nos traz, não é? Somos de Deus. Vamos lembrar que o próprio Antônio de Aquino vai nos dizendo assim, que há pessoas, há espíritos fortes, conduzem, não é, o pensamento da humanidade. E há outros também, às vezes, que com esse pensamento um pouco mais forte, mas não tão para o bem, conseguem, às vezes, arrastar a ideia das pessoas. E foi o que aconteceu conosco. Esquecemos a mensagem profundamente amorosa de Jesus, bela, e nos deixamos envolver por essas ideias. Daí vem as dúvidas, vindo as dúvidas junto à nossa fragilidade, nós fomos fazendo escolhas um tanto quanto equivocadas. Fomos fazendo durante as nossas diversas reencarnações, fomos fazendo escolhas enganadas, não é? Que não nos trouxeram muita felicidade, não nos trouxeram acerto, não nos trouxeram alegria moral, como Jesus coloca muito bem nas parábolas do talento, é uma das formas que ele usou para nos mostrar o que Deus esperava de nós, é uma das mais belas parábolas que Jesus narra para todos nós, a parábola dos talentos, quando um senhor, que esse senhor é o próprio Deus, não envia os seus, aqueles que trabalham, os seus servos, a multiplicarem alguns talentos. E dá quantidade de talento conforme o que ele conhecia de cada um dos seus servos. 5 para um, 4 para outro e 1 para o outro. E pede que eles multipliquem. Quando ele voltasse da viagem, ele saberia o que eles teriam conseguido multiplicar. E quando ele retorna dessa longa viagem, o que tinha ganho 5, traz outros 10. Ou seja, multiplicou, duplicou e mais algumas coisas. E Jesus representando, não é? Deus, na figura desse Senhor, diz para esse trabalhador que conseguiu multiplicar os talentos. Diz assim, fostes fiel no pouco, serás fiel no muito. Vem e compartilha da alegria do teu Senhor. Essa parábola, às vezes, poucas pessoas conseguem entender esse compartilha da alegria do teu Senhor. Foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Então, Jesus estava dizendo para a gente assim, olha, o Pai quer que a gente demonstre o bem que já podemos fazer em coisas bem pequeninas. Porque se conseguirmos fazer em coisas bem pequeninas, bem simples, botar o melhor de nós, e o melhor que Jesus ensinou para nós foi o sentimento, foi o amor,
o amor ao próximo. Se eu consigo colocar esse amor nas pequenas coisas, eu vou colocar nas coisas grandes. Vou realizar grandes coisas com o meu sentimento. Com puro sentimento. E realizando essas grandes coisas, eu vou compartilhar da alegria do Senhor, que muitas pessoas às vezes ainda associam, um pouco materialmente falando, a poder material, a conquista de bens materiais, quando quer compartilhar da alegria do Senhor. É a felicidade plena. É o amor pleno. O amor espiritual. Viver assim em paz, a paz que Jesus nos ensinou. Então foi uma das facetas, né, uma das partes que Jesus nos ensinou, como Deus quer que a gente haja para ser feliz. E ainda assim deixamos nos levar. Mas a gente vem dizendo assim, perguntamos a nós mesmos, como fomos capazes de, através dos séculos, deixar que fenecesse um sentimento tão profundo quanto do amor, e ao contrário, crescesse um sentimento tão ruim, quanto ignorante, quanto esse, das penalidades sem remissão. Aí nós vamos lembrar aqui que aí é o nosso lado sombra, né? Como diz os psicólogos, como diz a nossa Joana de Ângeles. Por termos a consciência, lá no fundo temos assim a consciência dos equívocos, dos enganos que víamos fazendo, nós nos equiparamos a esses ensinamentos e nos permitimos levar. Repetimos, vem a doutrina espírita e abre todo um campo para todos nós. Não existe pena eterna. Não existe inferno. Inferno é um estado de alma. Quando ele vai dizer mais adiante, provavelmente porque todos nós, moradores do planeta, fôssemos exatamente assim. Inexperientes, inexpertos, sem convicções amorosas, generosas, de bondade. Não tínhamos ainda muita confiança no sentimento. Na força de um sentimento, na força de agir com sentimento. Duvidamos um pouco até de nós mesmos. Provavelmente nós mesmos sentimos que para punir precisaríamos de uma mensagem dolorosa, a ponto de nos sentirmos feridos, porque não fomos capazes, ou não seríamos capazes, de ver o belo, o bom, o superior, o puro. Então, por essas nossas dificuldades, nos deixamos levar. Aí vem um pedaço aqui da página que a gente acha belíssimo, quando ele vem nos falar da doutrina espírita, Jesus prometendo, não é, um outro consolador. Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações, é o mestre da paciência. Já na sua época, ele nos disse que nos enviaria aquele que, afinal de contas, nos consolaria efetivamente. Nos consolaria efetivamente, ou seja, para sempre. Para sempre. Não tem mais assim que ficar esperando, é ou não é. É adquirirmos convicções, adquirirmos certezas. A maioria de nós que estamos aqui presentes, adentramos essa casa por uma causa. Até poderá haver um percentual de nós que estamos fazendo companhia a uma pessoa amiga, um familiar, mas não compreendemos ou até não aceitamos muito bem. Mas aqueles de nós que estamos estudando, avançando nos estudos da doutrina espírita, estamos participando dos cursos, estamos participando dos encontros, estamos a pouco e pouco conseguindo ver claramente o conceito que é estudado e a vivência lá fora, ou aqui dentro mesmo, a vivência conosco mesmos, e paramos e pensamos assim, isso é fato, isso é verdadeiro. Isso é fato. Existe a possibilidade, não é? Eu sei que eu sou um espírito mortal, eu sinto isso, eu posso sentir isso. Eu sei que sou capaz de construir a minha própria felicidade. Eu entendo que eu sou, hoje, o resultado do que eu construí de mim mesmo esse tempo todo. E se eu vou percebendo isso, eu vou entendendo isso, eu vou tornando as coisas mais simples, eu vou tornando as coisas menos complexas, e eu vou adquirindo, a pouco e pouco, uma certa paz. É fundamental adquirirmos essas certezas. Termos isso em nós. E quando nós não temos muito ainda essa certeza, a doutrina vem nos revelar, vem nos dizer que muitas vezes os nossos anjos guardiães, espíritos que muito nos amam, ex-pais, ex-mães, amigos mesmo que conquistamos na espiritualidade,
ou em outras existências, eles se aproximam de nós por estar em uma condição melhor do que a nossa, e assim como nós sentimos perfume da flor que nos agrada, que nos faz bem, eles, assim como se fosse um perfume, passam para nós momentaneamente essas certezas, para fortalecer a nossa própria. Olha, é fato, é verdade. Isso é fato. Somos perfectíveis, vamos atingir a felicidade, somos construtores da nossa própria felicidade. E o caminho para isso é simples. Ele vem dizendo aqui nesse parágrafo especificamente, ele percebeu que a sua mensagem seria como uma semeadura, que os espíritos, à época, não perceberiam a extensão de tudo aquilo que pregava. E, portanto, precisariam de tempo para assimilar aquelas ideias, aqueles conceitos de bondade e adaptar-se ao clima amoroso que haveria de crescer pouco a pouco no seio da humanidade. E é o que está acontecendo. Então, chegamos a um ponto da evolução, nós quando estudamos aqui a história do Espiritismo, quando estudamos o que é o Espiritismo, adentramos o conhecimento da doutrina, percebemos que a doutrina veio no momento certo das invenções, de todos os fatos científicos, políticos, sociais, em todos os ramos do conhecimento humano, os fatos que aconteciam favoreciam a melhor compreensão da ideia da reencarnação, da pluralidade dos mundos, da comunicabilidade dos espíritos. Surge a ciência espírita, comprovando a imortalidade da alma, comprovando a comunicabilidade, comprovando uma série de fatos que até então não se dava atenção. Então havia os fatos materiais e havia a nossa sede moral, porque esses questionamentos estão em nós. Deus nos criou com esses questionamentos e com esse desejo dessa busca de nos percebermos, nos sentirmos imortais e com a capacidade de sermos felizes. É o que todos nós queremos, atingir essa felicidade. E é interessante ele dizer que Jesus sabia, ele entendia que a sua palavra foi uma semeadura e que mais tarde é necessário o amadurecimento. Nós mesmos, é muito interessante quando nós recebemos os corações que aqui vêm para atendimento fraterno, para reunião pública, e quando começam a frequentar os cursos, e é com muita alegria que nós vemos muitas vezes aqueles grupos, né, chegarem ao final, chegarem na Gênese e participarem do encontro, e vão assimilando os conteúdos doutrinários. A gente nem precisa perguntar, eles próprios vão colocando o quanto as coisas vão mudando, o quanto a vida vai mudando, quando vai se compreendendo Jesus, a sua mensagem, a vida, através do estudo da doutrina espírita. Compreendendo cada fato do dia a dia, cada notícia, cada coisa que chega, a gente imediatamente começa a associar aos conceitos doutrinários. E quando eu associo aos conceitos doutrinários, eu vou tendo uma melhor compreensão. Ainda que muitos nos causem indignação, muitos nos tragam sentimentos, não é? De revolta, mas eu compreendo. Porque faz parte ainda da nossa natureza humana a indignação, a revolta diante de certos fatos. Faz parte ainda. Mas Jesus sabia que precisava vir esse Consolador. Mais adiante, Jesus pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Se os conceitos de amor que ele nos disse à época não conseguiram fertilizar o nosso coração, hoje nós mesmos, cansados de sofrer, dizemos no íntimo do ser, algo assim. Então, olha interessante o sentimento do nosso querido Antônio de Aquino. A gente quer passar uma experiência para vocês. Nós que estamos há mais tempo na casa, isso não faz nenhuma diferença em relação à evolução, nada disso. Mas o que queremos trazer para vocês aqui? Houve períodos, não é, em que a casa era um pouco menor, não é? Tínhamos só ali a sala de Eulino Amorim, e era interessante como nós conseguimos perceber quem era o espírito que ia dar a mensagem pela vibração que sentíamos na casa. E, claro, Baltazar com o estudo, o nosso Erma com a cura, a parte médica da cura, e o nosso Antônio de Aquino com o sentimento. Então, para muitos de nós, ficava muito claro quando era o Antônio de Aquino, pelo sentimento que se percebia, que envolvia a casa. Hoje é Antônio de Aquino que vai dar a mensagem.
E esse sentimento que ele coloca aqui para todos nós, não é? Jesus pacientemente esperou, espera. Hoje nós mesmos cansados de sofrer, não é? Nas diversas existências, dizemos do íntimo do ser algo assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não mais desejo, Senhor, viver em clima de paz, senão aquela paz que tu nos dás. E se ajuda a minha incredulidade, algumas pessoas não compreendem, já ouvimos muitas pessoas perguntarem por que ele fala ajuda a minha incredulidade. Nos salva, nos tira dessa incredulidade. Eu quero sair de ouvir, achar até que é racional, aceitar a ideia, mas não consigo viver esse sentimento. Então ele vem nos ajudando dentro de uma prece, não é? Senhor, eu quero viver em paz, senão aquela paz que tu nos dás, não a paz fruto das guerras, mas desejo, Senhor, viver em clima de amor, senão o amor que tu nos ensinas, não o amor que eu sempre julguei ser o melhor. Que amor é esse que eu julguei sempre ser o melhor? O que satisfazia as minhas necessidades pessoais, o egoísmo. O egoísmo que cada vez mais os estudos psicológicos, a área dos estudos, né, do ser humano, que trata do comportamento humano, cada vez mais prova que aquela criatura que mais espera de fora que as coisas se resolvam, é a que às vezes é que mais sofre. Aqui vamos lembrar, nós até aconselhamos quem puder pegar lá no YouTube o estudo da nossa querida Fátima Ventura, feito no sábado pela manhã, não é? E que ela trabalhou muito bem essa ideia conosco, não é? A mudança interna, o que está precisando ser mudado é aqui dentro. Porque quando aqui está arrumado, nada de fora incomoda. Nada de fora vai incomodar. Então ele diz, não quero essa paz, não é? Do homem egoísta, que pensa que lá fora as pessoas é que nos trazem a dor. Quando a dor sou eu que faço um julgamento em torno de um comportamento de terceiros, seja ele quem for, e me permito deixar que essa dor me tire, não é do equilíbrio, me tire do sério. Quando com o estudo, com a frequência, interpretando, entendendo ao Cristo, aderindo à proposta do Cristo, nos melhorando, fortalecendo o nosso sentimento, e Jesus vai nos ensinar isso quando fala construir a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha. Ele vai nos dizer o que é essa rocha? É a certeza, é a fé. Ele vai nos dizer, o homem constrói a casa sobre a rocha, é aquele que está seguro. Vem a tempestade, vem o vendaval, vem tudo, mas a casa está ali, no seu alicerce de rocha. O homem constrói a casa sobre areia, o primeiro sofrimento que vier, a casa vai embora. Então, quando eu construo, não é juntando conhecimento, não é só conhecimento, com a ação. Eu tenho que usar o que eu sei, o que vem ao meu pensamento, com a ação. E isso Jesus fez o tempo todo. Hoje em dia, temos diversos estudos de pessoas que pesquisam, que gostam, não é? E tem até inspiração para tudo isso, e nos mostram o tempo todo Jesus irradiava esse sentimento, e o tempo todo ele ensinava com coisas bem simples. Tarefas bem simples. Ele se juntava ali aos pescadores para mergulhar, adentrar o mar para pescar. Ele adentra a casa das pessoas quando convidado, no caso de Zaqueu, né, ele se convida a ir à casa de Zaqueu e ele conversava com as pessoas, tudo muito comensal, muito próximo, tudo muito próximo. E ele fazia questão de mostrar que era na pele, na troca diária, uns com os outros, que se construi dentro, nós construímos dentro de nós essa rocha, essas certezas. É no colocar o melhor dos nossos sentimentos em tudo o que fazemos que se constrói essa rocha. E isso vai ser para todos os setores da nossa vida. Para todos os setores da nossa vida. Ele vai dizer mais adiante.
Ah, meus irmãos, Jesus, o mestre da paciência, esperou-nos o amadurecimento para que de posse dele pudéssemos então dizer que cremos, que desejamos que os sentimentos bondosos felicitem nossa alma. Quem não quer estar feliz? Nós temos momentos de felicidade. O nascimento de um filho, não é? Uma notícia boa. Alguém que amamos muito, que vinha com uma doença grave, e aquela expectativa família, de repente vem lá um exame que, olha, tudo bem, está tudo que está certo. Está curado. Não tem mais problema com a doença. Quantas coisas nos trazem alegrias sinceras, mas são momentos passageiros. Nós queremos ser felizes mais tempo. E vamos conquistar essa felicidade, repetimos, nas coisas simples do dia a dia, fazendo tudo o melhor possível no dia a dia. Estamos pouco a pouco implantando esse reinado de calma, de equilíbrio, de felicidade dentro de nós mesmos. Estamos fazendo. E lembramos uma frase muito bela que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, do Cristo Consolador, o item 6, uma das mais belas mensagens do Evangelho. O Espírito de Verdade vem dizendo para a gente assim: em verdade eu vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas. Quando eu não conheço, quando eu não sei o porquê, eu me revolto. É natural. É natural. Nós, me perdoe que a gente já ouviram 500 vezes, nós trazemos esse exemplo aqui bastante prático, muito do dia a dia. Um bebê que precisa tomar uma injeção. Graças a Deus, hoje em dia, a ciência avançou, muitos medicamentos, a criança não precisa mais passar por essa tortura. Não é? Ele vai espernear, vai chutar. Às vezes tem pais até que não aguentam ver, tem mães que não aguentam ver lá o bebê receber a injeção, algum processo que seja necessário. Mas quando somos adultos, tomamos tranquilamente a injeção, porque o bebê não sabe o que está doendo. Nós sabemos que precisamos da medicação. Não é? E ele continua. E que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. O eu, não é? A doutrina nos mostra o sublime objetivo da prova humana. O Consolador Prometido, a doutrina espírita. E o belo, ele dizia que os que sofrem e assistem aos seus irmãos. Ou seja, eu tenho a minha dor, mas eu não me calo. Eu não fico parado, eu não fico estagnado na minha dor. Eu vou e saio, vou ajudando, vou servindo. Quantos de nós já ficamos em certos lugares, enfermarias coletivas, vamos visitar um parente, ou nós mesmos ficamos, que não seja coletivo em quartos, mas que vemos aquele paciente que está ali, que melhorou só um pouquinho, e ele vai ali, visita um, conversa com outro, leva uma revista, empresta alguma coisa e começa a acionar algo para melhorar a ambiência, para levar alegria, e pede que seus próprios parentes vão visitá-lo, traga alguma coisa para o outro, certo? Uma vez foi muito interessante, fomos visitar um hospital público, tínhamos uma pessoa conhecida nesse hospital público, e ele havia pedido, o companheiro que estava lá adoentado, nos pediu que nós levássemos uma bandeira do Vasco. Não entendemos porque era flamenguista, não entendemos, mas deixamos. O que será? O que é que o fulano quer com a bandeira do Vasco? Era que o paciente ao lado era vascaíno, ele era questão de dar a bandeira de presente para o seu paciente, que criou-se uma amizade, não é? Então, veja bem, aqueles que sofrem e que assistem aos seus irmãos são meus filhos prediletos. Então, perante a lei de Deus, perante o Cristo, perante os benfeitores da humanidade, aqueles que estão na dor e conseguem vencê-la, ir adiante, ir socorrer, ir ajudar, trazer alegria. Nós não vamos citar o nome de uma companheira, porque ela nos autorizou que fizéssemos isso. Mas ela está aqui na nossa casa fazendo tratamento para cura, e ela está com câncer, né, no estado que requer cuidados, e é uma pessoa que está nos cursos, no início foi beneficiada da obra social, mas conseguiu assim vencer as dificuldades financeiras, não precisou mais da obra social, e quando nós conversamos com essa companheira, não tem quem não converse com ela, que não saia rindo. Ela consegue, de uma forma elevada, de uma forma
tranquila, branda, assim, que constrange qualquer pessoa, ser muito hilárica das circunstâncias que acontecem com ela mesma. E ela vai contando aquelas passagens que ela precisa fazer no INCA, e ela vai dali tirando histórias engraçadas, ela vai tirando conclusões engraçadas. E eu brinco muitas vezes com ela, puxa, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou te procurar. Porque pelo menos eu sei que vou estar alegre, onde nós estivermos. Brincamos com ela assim. Então, pessoas que conseguem superar a sua dor e levar bem-estar, alegria a outrem. Quantas pessoas conhecemos assim? Conseguimos fazer isso também, de uma certa forma, não é? E voltando para o nosso texto, o nosso querido Antônio de Aquino vem dizendo para a gente, criando primeiramente em nós sentimento do amor. Já estendemos esse sentimento para os nossos familiares. Aos poucos estamos sendo mais humanos e também aos poucos estamos criando em volta de nós um clima de efetiva alegria espiritual. A gente vai tirar também do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro que tem textos belíssimos em torno da figura de Jesus. O título do capítulo é Primeiras Pregações, para justificar essa palavra de Antônio de Aquino, que com o sentimento, nós vamos a pouco e pouco, primeiro na família, depois vamos expandindo, e o quanto nós estamos conquistando e fazendo o que o amor de Deus espera de cada um de nós. O nosso querido irmão X, Humberto de Campos, no livro de Humberto de Campos, nesse livro, Boa Nova, ele vai nos narrando quando Jesus entra, não é, em Jerusalém, está entrando em Jerusalém, ele está olhando a cidade e do templo saem alguns representantes do judaísmo. E ele vem dizendo assim para a gente, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venhas a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan. E continuando com as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido? É ilustre para auxiliar-te na execução desses planos? Resposta do nosso amorável Jesus, que confia em nós, está esperando pacientemente por nós. Ele diz assim, meus companheiros virão de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Muita prepotência do amigo e não sabia com quem estava falando. Não é? Não tinha sensibilidade para perceber com quem estava falando. E Jesus responde amorosamente. Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com a sua serena energia. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cisel é superior ao da boa vontade sincera. Então Jesus sabia que os nossos sentimentos seriam trabalhados e ele contaria com os nossos sentimentos. Daí seguem algumas perguntas que serão feitas, né? Ele vai arguir Jesus mais a nível cultural, e mais adiante o nosso Humberto de Campos, para a gente acelerar um pouquinho, porque está terminando o nosso tempo, o nosso Humberto de Campos vai terminar esse texto belamente dizendo que Jesus vem pregar, deixa a boa nova, e hoje, né, o cristianismo está aí, até hoje sendo divulgado. E um outro texto muito belo também, do nosso querido Humberto de Campos, é no capítulo 29, os 500 da Galileia, quando ele vai lembrar que, logo após a crucificação,
Os discípulos já saudosos da presença de Jesus, do amor de Jesus, daquele magnetismo amorável que sustentava a todos, eles voltaram, viram que precisavam voltar às atividades normais, à pescaria, mas em um dia especial, eles começaram a perceber que algo diferente ia acontecer, que Jesus voltaria ainda a falar com eles. Ele já tinha estado com eles depois da crucificação, já tinha voltado no seu corpo espiritual, já tinha mostrado a chaga lá para Tomé, já tinha conversado com os apóstolos, mas eles precisavam voltar. E começaram a perceber, repetimos, que ele voltaria. E, no momento, num determinado dia, resolvem ir até o monte, onde Jesus havia feito várias pregações, não é? E estão todos muito emocionados, começam a relembrar as suas falas, as suas lições, e nosso querido Humberto Campos vem dizendo assim: do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como do tempo glorioso de suas primeiras pregações. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete. E Jesus diz a eles: amados, eis que retorno à vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos para que como ovelhas ao meio de lobos, enviei meus discípulos, como ovelhas no meio de lobo, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Então, Jesus vai relembrando o capítulo, a gente recomenda a leitura também, do capítulo 17 de João, quando ele faz a oração sacerdotal, avisando para os discípulos das lutas que eles venceriam, a solidão que eles vivenciariam no mundo. Porque aqueles que conseguem perceber a lição, perceber o sentimento maior, perceber que só pelo amor mesmo é que nós estaremos construindo e percebendo melhor a Deus, percebendo também a mensagem de Jesus quando ele nos dizia, não é, bem-aventurados os puros de coração, porque sentirão a presença de Deus. Aqueles que buscam fazer o bem, sinceramente, aqueles que já conhecem o caminho do bem nas coisas mais singelas, essas pessoas vão criando uma sintonia e vão percebendo a presença de Deus em tudo. Em tudo. Então ele avisa das dores que eles passariam, e são 500 pessoas, em torno de 500 pessoas. O nosso Humberto de Campos vai dizendo, não é para todos nós, no final desse texto que é belíssimo, recomendamos a leitura, traz uma força moral muito grande para a gente, que eles se espalharam pelo mundo inteiro. Se espalharam e continuam vivenciando, reencarnando em diversas religiões, no campo político, em diversas latitudes, longitudes, em diversas profissões, eles continuam reencarnando. E como vamos reconhecer, Humberto de Campos vai dizendo para a gente, quem são esses que vêm assim decuplicando, vamos dizer, a mensagem do Cristo, desde essa época dos 500 da Galileia? Humberto de Campos vai nos dizendo assim, são aqueles que onde estão, eles dizem assim, vamos nos unir. Precisamos estar unidos. Vamos unir os nossos conhecimentos. Vamos dividir os nossos saberes. Vamos dividir os nossos saberes. Vamos, assim, afastar as dificuldades. E, geralmente, eles, onde estão, geram a melhoria do ambiente onde estiverem, geram a melhoria desse ambiente. É um ambiente árido, dali, com certeza, irão surgir flores, irão surgir plantações. É um ambiente humano, o relacionamento humano está difícil, com certeza, a pouco e pouco vão conseguir cativar aqueles corações, e com as suas palavras, com os seus gestos, com os seus exemplos, com a sua irradiação. Vai conseguir fazer com que as pessoas se unam. Essas pessoas têm o dom de favorecer o bem aonde estiverem. E às vezes pensamos que são grandes nomes, grandes pessoas de grande destaque, não, às vezes são coisas simples. Um professor numa sala de aula, um técnico de enfermagem auxiliando lá o paciente, que tem a plena consciência do seu dever, levando lá o ônimo, o exemplo, aqueles seus companheiros que às vezes estão lá sem receber o salário. É aquele político que com muita justiça consegue exercer
a sua profissão, o seu papel diante daquele público, daquelas pessoas que esperam algo dele. E às vezes estão bem próximos de nós e não nos enxergamos. Porque a nossa sintonia está muito distraída. Nossa sintonia não percebe às vezes. Mas quando estamos com algo no nosso coração, nós identificamos imediatamente essas pessoas. Repetimos, quando lemos o Evangelho com atenção, o Evangelho mesmo, e quando vamos lendo esses livros que falam sobre Jesus, ele fazia questão de mostrar que era no dia a dia, no passar de um pão, no vestir uma criança, no passar a mão na cabeça de um idoso, no ajudar alguém com dificuldade visual a atravessar uma rua, e nisso deixar na pessoa a vibração: estou ao teu lado, conta comigo, tudo vai melhorar. Essas pessoas passam esperança, passam certezas. Repetimos, elas unem forças superiores sempre. Unem forças superiores sempre. Essas pessoas são tão especiais que elas conseguem ver sempre o melhor do outro. Enquanto num grupo de pessoas alguém aponta o defeito, está vendo? Olha lá. Ele aponta o lado positivo. Ele sabe ver o lado positivo. Ele sabe trabalhar o lado positivo e faz essas pessoas crescerem. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus veio nos ensinar. É isso que ele veio nos ensinar. Vamos aprender a ver o melhor do outro. Vamos unir as pessoas. Percebemos alguma dificuldade no relacionamento? Vamos ser aqueles que ajudam o outro a perceber o melhor um do outro. E favorecer essas uniões. Somos aqueles que estamos em ambientes em que muitas vezes, em grupos sociais, redes sociais, em que de repente só as palavras que estão apontando, os gestos menos felizes, vamos ser aqueles que insistimos em apostar no certo. Vamos colocar lá a notícia boa, vamos colocar lá a palavra correta, vamos colocar sentimentos, algo que, como diz, está bem claro no texto, não é? Aqui do nosso querido Antônio de Aquino, o belo, ao momento que ele fala, né? O belo, o que é bom, o que é belo, capaz de ver o belo, o bom, o superior, o puro. Essa capacidade está em nós. E em casas como essa, os Espíritos nos ajudam a desenvolver esse lado em nós mesmos. E quantas vezes estamos aqui, e conforme o estudo vai sendo desenvolvido, no momento do passe, nós lembramos de pessoas, lembramos de circunstâncias e analisamos por um outro ângulo. Olha, eu a joguei, na hora do fato eu joguei por esse ângulo, por esse fato aqui, mas pode ser outro. Eles nos auxiliam, porque Deus quer nos ver felizes, quer nos ver felizes. Nós temos em nós toda a semente, todo o possível para sermos felizes. Está em nossas mãos. E esse é um dos ensinamentos maiores do amor de Deus. Ele colocou nas nossas próprias mãos a capacidade de buscarmos, de concretizarmos, de realizarmos a nossa própria felicidade. Então, num mês como esse, em dias como esse, esses que estamos vivenciando, em que muitas coisas estão aí na mídia, faz parte. Que possamos sempre ver como um processo. Eu confio na lei, eu confio em meu Pai, eu confio no Pai, que é o meu Pai, confio em Jesus, o meu irmão maior, confio na doutrina espírita, que veio fazer com que eu pudesse ver tudo isso de uma forma ampla, diferente, ver todo um projeto divino que existe para cada um de nós, para o nosso planeta, para o universo. Que Jesus muito nos abençoe e que ainda essa noite possamos refletir nas nossas conquistas boas, no que fizemos de bom, em tudo que estamos construindo de bom e termos aquele propósito conosco mesmo. Bom, Jesus falou lá para aquele juiz, não é? Lá, ele disse lá, os meus discípulos virão de todos os lugares, o sentimento e a boa vontade.
Que seja o sentimento e a boa vontade a nossa bandeira, sejam as nossas bandeiras, sejam os nossos recursos para descobrirmos a felicidade que até já existe em nós e nós não estamos conseguindo enxergar. Mas se pensarmos, sou filho de um pai que me ama, tenho um irmão maior que me ensina tudo o que eu preciso, estou dentro de uma doutrina que me esclarece a mãos cheias e que me dá todos os recursos no ensinamento, na convivência amorosa, nas bênçãos, nas radiações amoráveis que eu recebo desses bons espíritos, a me fortalecer, a me dar alimento para que eu prossiga firme. Sou de Deus, sou criatura divina, sou capaz de ser feliz, sou capaz de fazer as pessoas felizes. Estejamos felizes nesses dias que se aproxima do Natal. Nós agradecemos a nossa companheira Aparecida, que Deus a abençoe e que ela esteja aqui conosco em outros momentos. Agora nós vamos passar para a segunda etapa, o momento dos passes. E durante os passes a Hortência vai fazer o trabalho de sustentação, fazendo o estudo de uma mensagem de Emmanuel contida no livro Fonte Viva, cujo título é Na Obra Regenerativa. Nós vamos ler a mensagem, que será comentada então pela nossa companheira Hortência. Existe aqui uma citação de Paulo, Gálatas 6:1, que diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. E nos diz então Emmanuel: se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. É essa a mensagem de Emmanuel que Hortência comentará durante o momento dos passes, e agora os médiuns vão ser orientados e vão se dirigir ao local adequado para a tarefa mediúnica, que nós lembramos
se restringe, se limita aos companheiros da casa que foram previamente preparados para ela. Vamos procurar não dar atenção a essa movimentação, vamos procurar nos manter equilibrados, pacificados, vamos, nesse momento em que mais pertinho de nós, vamos sentir esse abraço amigo, esse envolvimento carinhoso, vamos também lembrar dos nossos companheiros de caminhada, dos nossos irmãos, dos nossos companheiros em sofrimento, em dificuldades maiores que as nossas até. Vamos interceder por eles junto a Jesus, junto à espiritualidade trabalhadora da casa e já fazermos a parte que já podemos fazer na tarefa do bem maior. Nós convidamos também para esse momento de prece e de vibrações do bem os nossos companheiros que via internet continuam conosco. Vamos então, meus irmãos, nos preparar e mais uma vez vamos unir o nosso pensamento, unir o nosso sentimento numa prece para dar início à tarefa. Graças a Deus. Todos nós que aqui nos reunimos, Senhor Jesus, estamos mais uma vez nos colocando em busca desse envolvimento carinhoso, em busca dessas orientações generosas, nós que diante das nossas dificuldades temos tantas vezes nos desestabilizado, nós insistimos, abençoa-nos a todos e que nós recebamos essas energias de pacificação, de reequilíbrio, para dar continuidade à nossa caminhada com mais segurança. Abençoa os nossos irmãos médiuns e permita que nós tenhamos, em teu nome, em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga da casa, a permissão para dar início, então, à tarefa de passe. Graças a Deus. Que neste momento do passe possamos perceber o coração generoso do Senhor Jesus se fazendo presente através dessa espiritualidade amiga que nos socorre nas nossas necessidades. Emmanuel comenta a citação de Paulo, buscando nos alertar a respeito do nosso papel em contribuir para que a humanidade se torne melhor, em contribuir para que nós mesmos, a cada momento, possamos nos melhorar. Vem pontuando para nós que nessa construção de melhora, temos que estar atentos à maneira, ao modo como nós estamos sinalizando a dificuldade alheia. Emmanuel, quando vem trazendo esse alerta para nós, nos faz refletir em torno das citações trazidas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós somos alertados de que à medida com que nós estamos medindo o próximo, analisando o próximo, nós também seremos julgados por Deus nas nossas falhas, porque nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos as nossas fragilidades. E Emmanuel vem pontuando aqui nesta lição da noite de hoje que temos que estar atentos porque temos o dever de auxiliar o próximo no seu aprendizado e no nosso próprio aprendizado durante esse auxílio. Entendendo, entretanto, que tolerância não quer dizer conivência. Tanto que ele pontua para nós que se nós aplaudirmos a conduta errônea, nós estamos aprovando o crime. Ou seja, estamos contribuindo com a atitude
equivocada do companheiro. Não é isso que ele pontua para nós. Busca apenas que nós reflitamos em como estamos colocando para o nosso próximo a sua dificuldade. Como podemos contribuir para que aquele nosso irmão que está com aquela conduta equivocada, com aquele hábito equivocado, com aquele pensamento equivocado, que pode ser nós mesmos podemos passar por essas dificuldades, como nós estamos trazendo isso para o nosso irmão. E aí Emmanuel nos diz que muitas das vezes nós ficamos sinalizando que queremos que o outro sofra o mal com que ele fez o outrem passar, para que possa perceber o seu erro. Entretanto, nas entrelinhas, Emmanuel nos convida a refletir que esta forma de tentar sinalizar para o nosso irmão a sua dificuldade acaba sendo um incentivo à lei de Talião, né, que já está extinta, é o olho por olho e dente por dente. Isso já não é mais cabível na nossa sociedade, isso já não é mais adequado aos nossos dias. E aí Emmanuel continua nos convidando para que percebamos que se nós buscamos compreender, se nós buscamos ter uma postura de solidariedade em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo, quando ele estiver necessitando de alguma opinião, de alguma correção, nós estamos, naquele momento, percebendo que este nosso irmão está adoecido de sua alma momentaneamente. E estaremos exemplificando e estaremos construindo as nossas atitudes em torno da máxima do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. E aí é o que Emmanuel coloca para nós aqui numa frase: sejamos humanos antes de tudo. É isso que Emmanuel vem nos convidando, os meus irmãos, quando ele vem aqui para nós, analisando essa citação de Paulo em relação à fragilidade alheia, à dificuldade alheia. Emmanuel sinaliza compreensão, fraternidade, né? Respeito, acima de tudo, respeito nunca é demais. Lembrando um dos espíritos instrutores que existe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Pascal, coloca para nós o rigorismo, ele mata os bons sentimentos. Então, meus irmãos, nós temos que lembrar que a dificuldade que o outro demonstra no momento pode ser a nossa também. E que se nós queremos um mundo melhor e se queremos contribuir com a obra de Deus, que busquemos ser compreensivos com as dificuldades alheias. Muita paz. Vamos nos manter equilibrados, pacificados, para ouvir a mensagem do plano espiritual. Na condição de encarnada, lembro-me que o Natal tinha para mim dois aspectos. Um, a confraternização em torno da mesa, com os familiares, nesses momentos em que todos procurávamos oferecer o melhor de nós para que, nesta noite de confraternização, tudo pudesse correr em paz. Mas também
eu sentia, por outro lado, que o Natal deve sempre trazer para nós os momentos de reflexão em torno da missão de Jesus, da sua presença junto à humanidade, trazendo tantas lições que ainda não conseguimos absorver plenamente. Hoje, desencarnada, aonde me encontro, a comemoração de Natal é muito diferente. De fato, nós temos reuniões específicas para esse momento, aonde ouvimos espíritos mais superiores e sábios nos explicarem as lições de Jesus, o perdão, o amor para com Deus, para com o nosso próximo, relembrando então e sentindo nesses momentos de confraternização espiritual as vibrações, as bênçãos que de mais alto recaem sobre as nossas cabeças, revigorando-nos, nos dando e alimentando em nós o desejo, a vontade de cada vez mais nos identificarmos com esse querido Mestre e Senhor. Mais uma vez o Natal se aproxima. Serão momentos agradáveis se todos o desejarem e se esforçarem nesse sentido, buscando nessas horas de confraternização esquecer mágoas e ressentimentos, não permitindo que esse estado de espírito prejudique a possibilidade de sentir as vibrações desse espírito, desse pastor das nossas almas. Porque nesses momentos específicos ele se aproxima mais do nosso mundo, da humanidade que aqui vive. Por isso que à medida em que o Natal se aproxima, nós vamos sentindo que os dias ficam mais luminosos, aquecidos, vibrantes, e de uma certa forma conseguimos até reparar que momentos de paz nos envolve a todos. Mas o Natal em nossas vidas, vós outros na condição de encarnados, e nós outros aqui presentes, como espíritos desencarnados, mas todos nós, buscando cada vez mais nos colocarmos sobre a bandeira do Cristo, buscando estudar, compreender, assimilar e pôr em prática o seu Evangelho de luz. Portanto, irmãos e irmãs, que estamos todos aqui reunidos, relembrando o Natal de Jesus, o seu nascimento, a sua missão, a sua vinda no seio da humanidade. Que possamos então sentir
a paz de Jesus em nossos corações. Da vossa irmã, Cidinha. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, é agradecer por esse momento de paz, por esse momento de esclarecimento que todos nós podemos ter na noite de hoje. Insistir, Senhor Jesus, para que nós possamos nos reencontrar em Teu nome aqui, em outras oportunidades de estudo e de trabalho. Insistir também no nosso agradecimento sincero a esses espíritos amigos, queridos trabalhadores da nossa casa, e a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.